Olá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós no dia de hoje. Amém. Gostaria de começar contando a seguinte história. Havia um homem que precisava atravessar um longo caminho durante a noite. O trajeto era estreito, silencioso e a escuridão parecia não ter fim. Antes de partir, alguém lhe entregou uma pequena lâmpada e disse: "Leve isto com você." O homem olhou para a lâmpada e pensou por um momento: "Ela é pequena demais, não vai conseguir iluminar todo o caminho." Mesmo assim, resolveu levá-la, e enquanto caminhava, o vento soprava forte, o silêncio parecia pesado e a escuridão cada vez mais ameaçadora. Em um determinado momento, tomado pelo medo, ele parou e disse em voz alta: "Estou sozinho, não consigo continuar." Foi então que ele olhou para a lâmpada e percebeu algo. A lâmpada não iluminava todo o caminho à frente, mas iluminava claramente o próximo passo. Com receio, ele deu o passo, depois mais um, depois outro, e a cada passo a luz permanecia firme, suficiente para seguir adiante. Quando finalmente chegou ao seu destino, o homem compreendeu algo precioso. Ele não estava sozinho. A lâmpada esteve com ele todo o tempo, mesmo quando o medo e a incerteza tomavam conta de seu coração. A lição dessa história é que Deus não nos mostra todo o caminho, mas promete estar conosco a cada passo. A lâmpada pode representar a presença de Deus. À noite, os momentos de dor e incerteza, o caminho estreito, a vida. Salmo 119, 105 nos diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Quem caminha com Deus nunca está sozinho, mesmo nas noites longas. Vivemos dias em que muita gente está rodeada por pessoas, mas sozinha e vazia por dentro. Sozinha na dor, nas lutas, nas madrugadas. Há pessoas que na igreja estão sorrindo, mas estão com um peso na alma. Muitas pessoas carregam dores que não foram verbalizadas, lágrimas que não escorrem em público, orações que não passam do teto, planos que não dão certo e sofrimentos que não conseguem suportar. Mas o coração humano continua clamando por presença, cuidado e alguém que caminha junto. Há quem se sente abandonado pelas pessoas, pela família, pela igreja e até por Deus. A solidão não é apenas estar sem companhia física, mas é não se sentir ouvido ou compreendido. Isso gera ansiedade, medo e tristeza. Quem nunca pensou ou disse: "Estou sozinho"? Em momentos de luto, de traumas, de conflitos familiares, crises financeiras, depressão, rejeição ou dúvidas vocacionais, essa pergunta surge quase que automaticamente. Nesses momentos parece que Deus está distante ou em silêncio. A Bíblia reconhece que a solidão não é um sentimento que nos torna fracos espiritualmente, mas é uma experiência real e dolorosa do ser humano. O Espírito Santo nos traz uma verdade poderosa: você não está sozinho. Desde o início da história bíblica, Deus afirma que não é bom que o ser humano esteja só. E ao longo da história da salvação, Deus sempre caminhava com o seu povo. Ele ouve o clamor do oprimido, desce para libertar e habitar mesmo na dor. Mesmo quando não sentimos, não vemos, Deus ainda permanece. E mesmo quando tudo parece em silêncio, Deus continua fiel. O Evangelho nos revela que Deus não nos observa de longe, mas que Ele se aproxima e se envolve. Em Isaías 41:10 nos diz: "Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão." Deus fala diretamente com o coração do seu povo que Ele é o antídoto contra o medo. Nós pertencemos a Ele e não somos entregues ao acaso. Deus promete força para quem está fraco, promete ajuda para quem não consegue caminhar sozinho e proteção para quem se sente ameaçado. O medo pode até bater na nossa porta, mas a presença de Deus nos levanta e nos guarda. Deus é constante em seu amor. Pessoas podem ir embora, amigos, familiares, pessoas que prometeram ficar, mas Deus afirma em Hebreus 13:5:
Nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Deus sente as suas dores com você. Ele conhece o peso das noites longas, das lágrimas escondidas, das orações não respondidas e dos dias em que a fé parece um fio. Ele ouve quando ninguém mais está escutando. Você pode estar passando pelo vale, mas você não é invisível e não está sozinho. Deus nos sustenta quando não temos mais forças. Ele permanece fiel mesmo quando tudo parece em ruínas. Muitas vezes, Ele não muda imediatamente as circunstâncias, mas muda a nossa capacidade para enfrentá-las. Saber que Deus está ao nosso lado nos dá coragem, esperança e segurança. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Salmos 23:4. Em meio à perda, incerteza, trevas, sombras, ou quando tudo parece sem saída, Deus oferece paz e proteção. Deus veio a este mundo na presença de Jesus. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Ele experimentou a solidão até o fundo para que ninguém mais precisasse enfrentá-la sozinho. Ele foi rejeitado pelos seus, traído por um amigo e abandonado por seus discípulos. Em Jesus, Deus toca os feridos, senta à mesa com os solitários e chora com os que choram. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, sejam eles bons ou ruins, dias de fé ou de luta. O nosso consolo não está nas circunstâncias perfeitas, mas no Salvador eterno. Hoje nós somos convidados a abrir o coração em oração, a entregar a Deus tudo aquilo que carregamos em silêncio e confiar profundamente nele, a buscar ajuda, aceitar o cuidado e ser presença na vida do outro. Muitas pessoas não precisam de discursos, apenas de alguém que caminhe junto. Então observe ao seu redor quem está escondendo a solidão atrás de sorrisos. O amor de Deus se torna visível quando deixamos de viver fechados em nós mesmos. Quando a igreja se torna o corpo de Cristo, a solidão é combatida pela comunhão, pela esperança, pela escuta e a empatia. Deus, ele diz em Isaías 43:2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. A solidão acaba quando lembramos que Deus nunca saiu do nosso lado. Deus, ele permanece quando as respostas elas não vêm e quando a fé parece pequena. Se hoje você não consegue enxergar todo o caminho, ou talvez vê apenas o próximo passo, saiba que Deus é o Emanuel ontem, hoje e para sempre. Leve esta certeza: se a noite for longa, Ele será a luz. Se o caminho for estreito, Ele será o companheiro. Se o coração está cansado, Ele será o descanso. Em Cristo você nunca esteve e nunca estará sozinho. Seja forte e corajoso, não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém. Forte abraço e que Deus abençoe.